Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samira, eu sou farmacêutica, doutora em bioquímica e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o uso da ivermectina. E a ivermectina, ela é um fármaco que é utilizado para o tratamento de doenças causadas por nematóides, né, os famosos vermes. Por artrópodes, aí inclui carrapato, pulga, piolho, para flavivírus, né, que tem dentro deles o vírus da dengue, o vírus da febre amarela e contra micobactérias. Então esses são os usos conhecidos e mais comuns da ivermectina. Lembrando que ela pode ser utilizada em animais e em humanos. Em animais, a ivermectina ela tem uma atuação, inclusive, como imunomoduladora, ou seja, em melhorar o sistema imunológico. Porém, a dosagem e a resposta a essa dosagem ainda não são totalmente conhecidas. Bom, então, assim, a ivermectina, usar ou não usar, a questão é o seguinte. A ivermectina, ela é uma droga que foi descoberta em 1970 e o seu uso para animais começou em 81. Então, é uma droga relativamente recente e logo depois já foi liberada para o uso em humanos. Então, a ivermectina, ela tem um mecanismo de ação que ainda não é totalmente esclarecido. Então, não se sabe exatamente o que ela faz ou como é que ela vai agir. A questão da ivermectina é que ela tem um perfil de uso seguro, então nas doses determinadas o uso dela é bastante seguro e ela tem poucos efeitos colaterais. Eu já fiz um post sobre o artigo que fala da ivermectina contra o coronavírus, mas eu decidi fazer esse vídeo juntando algumas outras informações que eu pesquisei de algumas outras fontes. O artigo que justificou o uso da ivermectina, ele é um artigo de um grupo de pesquisa australiano e o primeiro autor é o Leon Kaly. Esse artigo ele foi publicado em abril de 2020 e ele traz os resultados de um estudo com a ivermectina in vitro. O que significa isso? Você pega células de animal. No caso desse artigo, eles utilizaram um grupo de células que se chama Vero-H-Slam, não sei se é assim que fala. Essas células, elas são células de rim de macaco. E essas células, elas são cultivadas em placas de Petri. Então, aquelas placas que se faz cultura de bactéria, que a gente usa na microbiologia, você usa uma daquelas placas, um meio de cultura que tem ali alimentos, hormônios, tudo que é necessário para que aquela célula viva. Então, eles pegaram essas células e eles infectaram a célula com o coronavírus. Então, essas células, depois que elas foram infectadas com o coronavírus, elas foram tratadas com a ivermectina. Então, eles pegaram a célula e jogaram em cima dela, literalmente, a ivermectina. Qual é o problema dos estudos in vitro? Geralmente, os estudos que são in vitro, eles utilizam doses altas da substância a ser analisada. Então, nesse caso, ele usou doses crescentes, chegando até 5 micromolar de ivermectina. Então, eles perceberam que com essa dosagem, a replicação viral ela reduz em torno de 99% nas primeiras 24 horas e mais de 5.000 vezes nas próximas 48 horas. O efeito se mantém após 72 horas, mas não se sustenta ao longo dos dias. Então, isso indica que in vitro, nesse estudo com células, a ivermectina foi mais eficiente nas primeiras 48, 72 horas. Esse artigo eu achei um pouquinho sacanagem, porque o título do artigo é Ivermectina, uma revisão sistemática dos efeitos antivirais para coronavírus 19 em regime complementar. Só que o artigo, ele traz um parágrafo de coronavírus e o restante do artigo vai falar do uso de ivermectina em diferentes tipos de vírus.
Então, ele mostra que a ivermectina tem efeitos sobre diversos vírus, como Zika, dengue, febre amarela, chikungunya. E aí, a grande questão que precisa ser considerada é o seguinte: a dose que eles utilizaram no estudo que viu que a ivermectina reduz em 5.000 vezes a replicação viral, eles utilizam uma dose que é em torno de 10 a 20 vezes maior do que a dose que chega no sangue depois que você toma um comprimido de ivermectina. Então, existe uma grande diferença entre a quantidade de comprimido ou a quantidade de droga que você está ingerindo e a quantidade que chega na corrente sanguínea, que é a dose que vai estar disponível para fazer efeito. E ainda tem um outro porém que foi colocado por alguns pesquisadores em uma letter to editor, que é tipo carta ao editor, questionando o artigo do Cali, da Austrália, que diz o seguinte: a dose que chega ao sangue é uma e a dose que chega ao pulmão é outra. Então, existe uma grande diferença entre a quantidade de ivermectina que você está ingerindo, a quantidade que vai estar disponível na circulação sanguínea e a quantidade que vai chegar ao pulmão, que é o principal local de alojamento do coronavírus. Então, a ivermectina funcionou in vitro, numa dose em torno de 20 vezes maior do que a dose que normalmente chega à corrente sanguínea, numa situação de ingestão normal do comprimido, e realmente inibiu a replicação viral. Então, não tem estudos publicados provando que a ivermectina funciona contra o coronavírus em humanos. Nem em animais não tem ainda, muito menos em humanos. Então, a minha mensagem para vocês em relação à ivermectina é a seguinte: um estudo que mostra um efeito em uma cultura de células, ele não pode ser automaticamente ou irresponsavelmente extrapolado para o uso em humanos. A gente precisa ter muito cuidado a fazer medicina translacional a partir desses estudos. Então, é lógico que é muito bom você ter uma perspectiva, mas a gente precisa ter muito cuidado em achar que a ivermectina vai curar o coronavírus, porque isso não é verdade, isso não é comprovado. E uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: cuidado com a fonte, certo? Esses artigos que eu estou citando, que eu estou mostrando para vocês, eles são artigos que foram publicados em revistas de grande notoriedade, em revistas sérias, e estão na base de dados PubMed, que é uma base de dados de artigos da saúde. Então tomem cuidado com os artigos que vocês usam, mesmo que eles sejam bonitos, publicados em inglês, tome o cuidado de verificar a fonte. Qual é a revista? Quem publicou? Esse grupo publicou um artigo? Qual é a metodologia do artigo? Tudo isso é muito importante na hora de você confiar numa informação que está sendo divulgada. Então, eu estou dizendo aqui o que esses artigos trazem e reforçando, não tem ainda estudos publicados demonstrando que na dose que está sendo indicada a ivermectina funciona em humanos, mas funcionou em cultura de células. Um beijo para vocês, espero ter ajudado. Até a próxima.